Atos dos Apóstolos, capítulo 8, estaremos lendo a partir do versículo 26. Você que está com o seu material, poderá acompanhar a partir da página 66. A partir da página 66. Nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar mais a ideia de um aulão aqui com os irmãos, sobre algumas ferramentas, algumas questões importantes relacionadas à hermenêutica, à exegese. Talvez essas palavras sejam um pouco novas para você, mas no decorrer destes 50 minutos que nós teremos aqui, nós vamos estar trabalhando elas, realizando algumas dicas. Vamos ver alguns erros que nós podemos evitar. Então, eu quero me propor, no primeiro momento, a gente trabalhar aqui algumas questões relacionadas a erros de interpretação, o que não devemos realizar, e aí, no segundo momento, nós vamos trabalhar sobre aquilo que deve ser a nossa postura para chegarmos à compreensão clara do texto. Então, eu não quero apenas apontar para a ferida, mas a gente precisa também trabalhar o antídoto, o remédio, ok? Vamos ler o texto, Atos capítulo 8, versículo 26, estaremos lendo até o versículo de número 31. Verso 26 diz-nos assim: Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E este acha-se deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Amém? Por gentileza, assente-se. Queridos, esse texto é conhecido demais de todos nós, e eu estou usando para nós esboçarmos aqui uma introdução e trabalharmos dentro da temática Entendes o que lês? Entendes o que lês? Bem, verdade é que existem inúmeros textos dentro das Escrituras que nós lemos, mas não temos uma compreensão clara sobre eles. Não conseguimos muitas vezes entender para quem está se referindo esse texto, se é para a nação de Israel, para Israel como igreja, se é para um momento cultural da época ou não. E aí nós muitas vezes temos algumas dificuldades relacionadas a chegar à interpretação correta desses textos. E é justamente esta proposta que nós estaremos trabalhando aqui nessa manhã. Eu venho nessa manhã com uma proposta muito mais de instigar você, de te instigar a partir desses minutos que nós temos, para perceber o desafio nosso em realizarmos uma leitura séria, comprometida com os textos, para chegarmos a uma interpretação correta deles. Então, só para os irmãos terem uma base muito simples, essa disciplina, a gente trabalha na ETBlu, aproximadamente, quantos alunos da ETBlu a gente tem aqui? Opa, vocês vão me ajudar hoje aqui então. A gente trabalha aproximadamente, e eu trabalho com eles essa disciplina, de 30 a 35 horas, que é justamente hermenêutica e exegese. E aqui nós estaremos em 1 hora trabalhando algumas questões, e eu venho nessa manhã tentando instigá-los. Quero dar um choque em alguns aqui, para a gente perceber que as Escrituras, ao mesmo tempo que ela é simples, e todo aquele que lê tem a possibilidade de entender para a salvação,
ela também exige um esforço diário para a compreensão de muitos destes textos. Ok? Então vamos lá. Primeiro slide está o seguinte: entendes tu que lês? Foi justamente a pergunta inicial que Filipe usou para dialogar com o etíope de Candace. Talvez o que o evangelista não esperava era a resposta do eunuco: como poderei entender se alguém não me ensinar? Na verdade, esta resposta que o etíope libera a Filipe: olha, como poderei entender se alguém não me ensinar? Esta resposta não é pontual e ela não ficou restrita unicamente àquele contexto de Filipe e eunuco. Esta resposta em tom de indagação, ela é, na verdade, uma resposta intergeracional. Ela é transmitida de geração a geração, e nós ouvimos esta pergunta diariamente em nossa sala de aula, em nossas igrejas, no diálogo com aqueles que estão à nossa volta: como eu posso entender se alguém não me ensinar? Como eu posso compreender estes textos? Como eu posso chegar à exatidão dos mesmos? E aí existe aqui um grande detalhe para nós: nós só conseguiremos ensinar de forma coesa, nós só conseguiremos direcionar os outros a partir de uma interpretação correta e autêntica, se nós realmente termos a compreensão dos textos sagrados. Eu só posso me levantar e trabalhar sobre determinado texto se eu conseguir compreendê-lo de forma devida e correta. Pastor Linderson ontem à noite trabalhou um texto extremamente dificultoso. Um texto que exige exaustão, exige horas de afinco, de estudo sobre ele. Porém, ele só pôde levantar-se e trabalhar com esse texto porque ele compreendeu. Se não houvesse a compreensão, logo não haveria a possibilidade de ensino, a possibilidade de orientação e de direcionamento. É por isso, queridos, que a busca pela exatidão dos textos bíblicos, a busca pela compreensão dos textos sagrados, deve ser algo contínuo na nossa vida. Não deve ser algo esporádico, apenas em eventos como estes, não, mas deve ser algo diariamente desenvolvido em nós. O escritor chamado Grande Osborne escreveu o livro chamado A Espiral Hermenêutica. Ele desenha um quadro muito interessante relacionado a essa questão. Ele diz o seguinte: imagine que você está em uma sala de aula, estudando alguns textos sagrados com outros alunos, e de repente alguém chega e diz para você o seguinte: olha, aqui no estacionamento ao lado da Igreja Assembleia de Deus, alguns irmãos estavam cavando e começaram a encontrar algumas moedas e utensílios de ouro. Você já pensou nisso? Aí Osborne vai dizer o seguinte: provavelmente todos sairiam da sala correndo e iriam até o estacionamento e começariam nesse processo de cavar e procurar estas moedas e esses utensílios de ouro. E conforme você iria cavando, você perceberia que os utensílios iam aumentando de tamanho. E aí o que surge na sua mente, você é uma pessoa inteligente: rapaz, quanto eu mais cavo, mais eu alcanço utensílios de ouro com um valor maior. Osborne diz o seguinte: você provavelmente iria até uma loja de materiais de construção, mesmo não sendo um construtor, compraria ferramentas adequadas para realizar esta escavação, pediria algumas orientações, retornaria ao local e continuaria o processo de escavação, porque você não se contentaria com as moedas que estavam no raso, mas desejaria aquilo que estava mais profundo. Esta ilustração, ela acaba realmente se contextualizando com esta verdade. Queridos, por que se contentarmos em permanecermos no raso do entendimento escriturístico, se nós temos a possibilidade de cavar e ter uma compreensão maior de textos sagrados? Por que nos contentarmos em permanecermos apenas no beabá,
se nós temos hoje possibilidades e ferramentas de descermos em níveis mais profundos, de alcançarmos tesouros maiores relacionados aos textos bíblicos. É justamente esta proposta que eu trago para você nessa manhã. Vamos comprar algumas ferramentas e vamos nos aprofundar no escavamento dos textos sagrados para compreensões maiores deles. Um detalhezinho importante aqui, hermenêutica, e interpretando textos sagrados. Primeiro momento, alguns conceitos rápidos aqui. O que significa hermenêutica? Dentro de um contexto geral, podemos definir hermenêutica como a interpretação de sinais, símbolos de uma cultura e a arte de interpretar leis. Quando nós olhamos para a hermenêutica a partir de uma visão religiosa ou da área teológica, nós vamos entender que hermenêutica se aplica à busca pela interpretação correta dos textos bíblicos. Ou seja, a hermenêutica faz com que você busque interpretar corretamente qual foi o contexto histórico da época, o contexto cultural, por que se escreveu este texto, o que estava acontecendo dentro daquele período, qual era o momento, qual era a situação. A hermenêutica vai justamente fazer com que a gente entenda o que estava acontecendo dentro daquele período. Ela nos possibilita entendermos de forma clara o que o texto está nos fornecendo. Para Osborne, o objetivo da hermenêutica é bem simples, é descobrir a intenção do autor com letra maiúscula, ou seja, Deus. E aí nós precisamos nos lembrar que as Escrituras possuem dois autores, o autor divino e o autor humano. O autor divino, com letrinha maiúscula, Deus, aquele que inspirou os autores humanos a escreverem as Escrituras sagradas. De forma simples, a proposta da hermenêutica, olha só, a proposta da hermenêutica é gerar a compreensão dos textos de acordo com a intenção divina. É a gente ler os textos sagrados, eu estou entendendo o que Deus está transmitindo neste momento para esta cultura e para este povo. Eu tive a compreensão clara do que o texto estava relatando. É mais ou menos como se eu pegasse uma carta, me permita, pastor Nilton, que o pastor Nilton escreveu para a pastora Regina há 20 anos atrás. Aí a gente pega essa carta, realiza uma leitura dela, e a partir desta leitura eu começo a explicar o que o pastor Nilton estava declarando à irmã Regina. E ele está aqui ouvindo. Ao término, eu vou dizer, é isso mesmo, pastor? É isso mesmo, era justamente esta a proposta que eu estava realizando para ela. Ou seja, a hermenêutica te possibilita isso. Você realizar a leitura dos textos e entender qual o real significado e intenção deles. O que realmente Deus queria transmitir para aquele povo e para aquele momento. Ainda mais duas palavrinhas que não são muito do nosso contexto do dia a dia, e depois nós vamos avançando para algumas questões mais práticas. Exegese ou exegese, eis a questão. Estas duas palavrinhas, elas são, na verdade, parônimas. As palavras parônimas são semelhantes quanto à sua grafia e à pronúncia. Porém, o significado delas é divergente, é totalmente diferente uma da outra. Exegese e exegese são muito semelhantes quanto à escrita e quanto à pronúncia. Porém, o significado das mesmas é céu de inferno. Olha só, exegese consiste em extrair o significado de um texto qualquer, mediante legítimos métodos de interpretação. Exegese, ela traz a ideia de você lançar luz ao texto. Eu até comento com os alunos ali na sala da ET Blue, que é como que se você chegasse em uma sala, em um cômodo escuro, e você não consegue visualizar os móveis que estão naquele local. Mas quando você liga a luz, aquilo fica
claro. E aí você consegue identificar os devidos móveis, onde eles estão, para que você não se choque com eles. A exegese, ela vai lançar luz e ao mesmo tempo ela vai te fornecer a possibilidade de extrair com exatidão o que aquela palavra significa dentro daquele contexto. Até parece que a hermenêutica e a exegese, elas são muito semelhantes, porém existem algumas diferenças. A hermenêutica, ela vai examinar um contexto mais geral. A hermenêutica vai dizer o seguinte: qual é o contexto da época? Qual era o contexto cultural, histórico? Qual era o contexto teológico? A gente pega a carta de Paulo escrevendo a Timóteo, e aí a hermenêutica vai começar a realizar algumas perguntas para a gente, ela nos fornece isso. Qual era o contexto? Contexto religioso? Era esse. Qual era o contexto histórico? Era este. Qual era o contexto social? O que Paulo estava transmitindo a Timóteo? Qual era o problema da época? A hermenêutica te fornece essas possibilidades. Ao ponto que a exegese vai trabalhar de forma mais sucinta ou objetiva o significado das palavras em si. O que esta palavra significa dentro do texto? Qual é o significado desta palavra para aquele momento? Houve alguma variação? Então a exegese trabalha um pouquinho mais a fundo dentro das palavras. E aí nós temos uma outra expressão chamada exegese. Exegese. Talvez ela não é conhecida, mas é muito praticada. A exegese consiste em injetar em um texto alguma coisa que o intérprete quer que esteja ali, mas na verdade não faz parte do mesmo. A exegese é o inverso da exegese. A exegese pega o texto e diz: olha, esta palavra significa isto, isto e isto. A exegese é quando eu começo a ler o texto e quero injetar algumas coisas próprias que o texto não está falando. Quer ver só? Eu acredito que esse tempo não ocorreu aqui na cidade de Blumenau, mas eu vim numa cidade interiorana do Paraná, chamada Francisco Beltrão, e isso era muito comum. Quando eu tinha lá os meus 16 anos de idade, faz uns 3 anos atrás mais ou menos, basta vocês olharem para a minha aparência, né? E eu me lembro muito bem que quando eu comecei com 16 anos em um curso de teologia, as primeiras palavras que eu ouvi foi a seguinte: ô Jairson, lembra o seguinte, a letra mata. Alguém ouviu essa expressão? E assim, e o Espírito vivifica, rapaz, você tem que tomar cuidado, porque você vai começar a estudar, e aí isso pode gerar morte para você. Gente, esse texto, claro, é extraído de 2 Coríntios 3:6, mas é nada mais do que uma exegese. Eu estou injetando no texto algo que o texto não está falando. Mas o que significa isso? Quando Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, olha, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo está falando acerca das 2 alianças. Paulo está dizendo que a antiga aliança agora era insuficiente diante da nova aliança realizada através de Cristo Jesus. E aí quando Paulo está dizendo a letra mata, ele simplesmente está falando, olha, o ministério da morte, escrito em letras nas pedras, que foi dado ao povo de Israel por Moisés, é o ministério da morte. Agora, o ministério do Espírito é a nova aliança que Cristo realizou com a sua igreja e que o Espírito Santo gera em nós essa novidade de vida. Então veja, não tem nada a ver com... cuidado, você está estudando teologia, a letra mata. Isso é exegese. É quando a gente começa a injetar no texto coisas que o texto não fala, mas nós queremos que estejam ali, para defender alguma ideia ou algum argumento nosso. Eu sei que você nunca ouviu isso, mas eu apenas estou passando para a gente perceber esses detalhes aí. Incomode alguém do seu lado, diga assim para ele: você já praticou exegese? Só pergunte para ele assim, só a cabo de informação. Você já praticou exegese? Não, claro que não, pastor, eu não. Tudo bem, a gente nunca praticou isso. Gente, vamos seguir aqui, olha só. Má interpretação, desvios doutrinários. Segundo Osborne,
estudamos receitas, olha só que importante isso. Estudamos receitas para preparar refeições de qualidade, manuais para todo tipo de trabalho, marcenaria, hidráulica, manutenção de automóveis e assim por diante. Livros e livros são devorados no intuito de uma especialização. Por outro lado, acredita-se que a Bíblia é o único material que não precisamos estudar. Basta ler ou apenas orar e Deus dará a iluminação necessária para a compreensão dos textos. É muito comum esse pensamento permear a nossa vivência cristã. A gente se dedica, o cara quer ser um engenheiro civil, ele estuda 5 anos em uma ótima faculdade, ele realiza especializações, ele quer aprender a falar inglês, ele vai para um curso, ele se dedica horas naquilo, mas quando a gente parte para o estudo das Escrituras Sagradas, a nossa compreensão é essa. Pastor, a gente tem o professor, o maior professor de todos conosco, que é o Espírito Santo, então basta eu apenas orar e ler rapidamente a Bíblia e ele me dará o entendimento dela. Lê do engano isso, lê do engano. E aí nós vamos perceber, simplesmente basta hoje você chegar em casa e dar uma olhadinha nos meios de comunicação. Dá uma olhadinha no seu Twitter, no Facebook ou no Instagram e perceba as postagens relacionadas principalmente a comentários bíblicos e religiosos. Gente, você vai perceber uma trucidação, uma adulteração nos textos bíblicos. Você começa a olhar e dizer, rapaz, eu preciso de muita fé para acreditar no que essa pessoa está interpretando a partir do texto bíblico. Este é um mundo de como a comunicação é um mundo que não existe regras para a interpretação bíblica. As pessoas postam o que desejam, o que querem e tem-se como verdade. Eu costumo dizer que as redes sociais são excelentes, mas elas infelizmente dão voz para que analfabetos se tornem doutores. A pessoa coloca e outros leem aquilo e reproduzem, e no fim, gente, uma mentira reproduzida muitas vezes acaba se tornando uma verdade. E aí nós vamos perceber que estes desmandos, eles vão ocorrendo quase que diariamente. Ainda existem aqueles que defendem a seguinte bandeira: basta ler os textos bíblicos e obedecê-los, não precisa interpretá-los. O que é isso, pastor? Não é preciso a gente interpretar os textos bíblicos. Vamos ler o que os textos estão falando e vamos obedecê-los. Mas aí você vai se complicando. Pega os textos do salmista Davi, naquele seu momento de indignação contra os seus inimigos, as orações que ele está fazendo, e aí você vai perceber que não é bem assim o contorno. Aí a gente pega alguns textos de Paulo, e nós vamos ver isso mais para frente, falando para uma determinada igreja relacionado a um contexto cultural, e a gente vai perceber que se tentar aplicar aquilo, nós vamos se complicar, e nós vamos acabar adulterando o propósito dos textos sagrados. E aí, queridos, eu selecionei algumas questões aqui que são erros drásticos, que nós em alguns momentos cometemos e que percebemos outros cometendo, mas que a partir dessa manhã a gente sempre tenha um cuidado muito sério relacionado a essas questões. A primeira questão que eu destaco é a espiritualização dos significados. É o problema de nós começarmos a ler os textos bíblicos e aí qualquer número, imagem que nós encontramos neles, nós começamos a tentar buscar um significado para aquilo. Você já viu isso? Aí eu começo a ler a Bíblia Sagrada e eu encontro os evangelhos, Jesus realizando um milagre, e no término daquela multiplicação de pães e peixes, sobra quantos cestos? 12 cestos em um dos momentos. Aí a gente diz assim, pastor Lindsson, esses 12 cestos têm um significado. Provavelmente Jesus queria deixar essa mensagem por essa questão. A gente começa a entrar numa loucura de simbolismo para
todos os números que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Aí os camaradas começam a fazer umas loucuras mirabolantes de somatória. E a gente começa a somar o que diz aqui em Daniel, vamos somar com o que diz aqui, com o que mais diz aqui. Mais ou menos durante esse tempo fecha tal coisa. Provavelmente no ano tal é a vinda de Cristo. Aqui começa a surgir as heresias. Aqui começa a surgir os grandes problemas. Há um dia atrás eu estava ouvindo alguém falando o seguinte: olha, número 7 é o número de Deus, da perfeição, não é? No 7º dia ele descansou. Então o número 14, quando aparece na Bíblia Sagrada, é da superperfeição. Rapaz, então é da trindade acima? Eu não entendi esse detalhe aí que você está tentando explicar. Isso é muito comum, gente, e nós muitas vezes começamos a fazer isso. Eu me lembro que chegou um tempo que eu lia um número e dizia: rapaz, o que esse número significa? Não, está aqui, deve ter alguma coisa aqui no meio. E aí a gente muitas vezes é envolvido pelo espírito da novidade, e nós queremos encontrar algo novo para chegar aqui e dizer: irmãos, um silencinho aqui, 1 minuto de atenção. Eu encontrei algo novo aqui nesse texto. Esse número, sabe, ele representa isso. E aí alguns de nós vamos ouvindo dizendo: cara, uau, esse cara é... E a gente às vezes está sentado dizendo vontade de pegar e bater de suiteira. É isso que eu falo lá, não é? Bater de suiteira. Outro detalhezinho aqui, que a gente precisa ter um cuidado importante. A desvinculação dos textos relacionado à realidade. O que é isso? Escute bem essa questão. A desvinculação dos textos sagrados relacionado à sua realidade. A gente tem um costume, e eu disse isso, eu quero instigá-los nessa manhã, instigá-los, para que depois a nossa ET Blue, o nosso ETAD, o pastor Valdo aqui, o pastor Lindos possa... A gente tem às vezes o costume de ler os textos, e tudo o que está no texto nós tentamos aplicar à nossa vida. Não, isso aqui, pastor Aguiar, Deus estava falando para a gente. Olha, esse texto aqui do Antigo Testamento, nós começamos a ler e falar: esse texto, Deus nos viu na eternidade, há anos na frente, me viu sentado nesse banco aqui na Assembleia de Deus de Blumenau, domingo pela manhã, dia 19 de 2018 de maio, e começou a inspirar o escritor para escrever justamente para mim. Gente, aí nós começamos um processo de desvinculação da realidade. Aquele texto teve um destinatário para aquela época. Havia uma cultura naquela época. Havia um contexto histórico e social que eu não posso querer aplicar de forma inteira no contexto em que eu estou vivendo, porque eu terei alguns problemas. Aí o cara pega o Salmo de Davi e quer se inspirar para orar. Ele está passando algumas perseguições na empresa. O gerente está perseguindo ele, tá, sabe? Aí ele abre a Bíblia Sagrada e diz: é aqui que eu vou orar. Esse salmo aqui. Aí ele abre no Salmo 35. E o salmista está dizendo assim: ó Deus, contende com os meus inimigos, reprima os passos deles, que eles sejam como palha que o vento leva, que o caminho deles seja escorregadio, arrebenta-os, ó Deus. E a gente começa a orar: Senhor, eu oro como Davi por esse gerente que está me perseguindo, que os passos dele sejam escorregadio, reprime, arrebenta ele, Senhor. E aí a gente ainda usa os contextos bíblicos, mas aí nós esquecemos de Jesus lá no Novo Testamento, dizendo o seguinte: ore pelos vossos inimigos, abençoe os que vos maldizem, aqueles que vos perseguem, façam ao inverso. Ou seja, a gente não pode desvincular os textos das suas realidades, porque quando a gente faz isso, nós vamos desembocar em sérios erros. Quantos estão entendendo? Digam amém. Eu sei que isso é de praxe, que todos nós conhecemos, mas eu acho que vale a pena, nesta aula desta manhã, a gente soprar a poeira sobre algumas coisas que nós já conhecemos. Outro detalhezinho, e a hermenêutica nos ajuda a nós termos um cuidado com isto, é relacionado à revelação acima da mensagem bíblica. A revelação ou a experiência pessoal acima da mensagem bíblica. Eu acho que está na página de número 71. Gente,
por vezes, nenhuma e nem duas, nós temos estas experiências, e os pastores que estão aqui sabem muito bem, muitas vezes, estas experiências desagradáveis, que nós como pastores temos ao ceder a tribuna para pessoas, e aí, irmãos, Deus me revelou algo, olha, essa veio direto do céu para nós aqui nessa... Só falta eu dizer o seguinte, queridos, feche a sua Bíblia, porque o que eu tenho aqui nessa noite é uma complementação do que está na sua Bíblia Sagrada. É algo que está um pouquinho além do que nós temos aí na Bíblia, então eu quero transmitir a você aqui. E aí é colocado muitas vezes estas pseudo-revelações acima da inerrância e da infabilidade bíblica. E aí a gente pega as experiências pessoais e colocamos acima da... Não, querido, eu tive essa experiência, então é assim. Mas o que é que a Bíblia fala? A Bíblia concorda com isso? Não, então olha só. As Escrituras Sagradas, elas sempre permanecerão acima de qualquer revelação ou experiência pessoal. Tome cuidado com aqueles livros assim bacanas, mas que tem um título muito legal e a gente gosta, sabe? O assembleiano gosta dessas coisas. Olha, eu tenho um livro ali para vender, queridos. A revelação sobre a divina revelação do inferno. Coisa que não está na Bíblia. Se encontra ali no meu livro, está entendendo? A divina revelação do céu, assim, umas coisas que eu vi que Deus não revelou nas Escrituras, mas eu vi, eu quero... Gente, há um tempo atrás eu estava conversando com um jovem e ele, muito empolgado, dizendo para mim, pastor Jason, eu descobri algo novo. Isso o quê? Os anjos se alimentam da mesma comida, pastor Jean, que nós. Eles comem feijão, arroz, carne e tal. Sério, cara? Mas onde que está na Bíblia isso? Não, tem um autor que teve uma revelação assim fantástica, e aí ele citou o nome do livro, que deu para mim esse livro, leia isso, porque você vai ver aqui algumas coisas, você pode até usar nas suas aulas. Eu disse, rapaz, a gente precisa ter esse cuidado, queridos, porque isso é muito sério, e é algo que geralmente acaba... muitas vezes se propagando no nosso meio, e essa ideia de novismo que Paulo já recomenda a Timóteo para ter cuidado com os comichões nos ouvidos, ou seja, a ideia de querer novidades a cada culto, a cada reunião, isso pode nos levar a uma proposta de querermos trazer algo novo. Cuidado com esse sentimento de que eu preciso trazer algo novo que a igreja ainda nunca ouviu. Provavelmente então será uma heresia. Isso, queridos, também é um desrespeito com a nossa liderança. Espera aí, significa que até agora os nossos pastores e líderes trouxeram algo que até o momento eles não conseguiram perceber nas Escrituras. Nós podemos ter algumas nuances das interpretações, alguns insights ou iluminações diferentes do texto, mas algo novo que você nunca ouviu, eu acho difícil. Quantos estão entendendo? Amém? Já estamos quase fechando esse ponto aqui. Outro detalhe, comprometido com um sistema ou ideologia. Um dos grandes problemas que nós vivenciamos hoje é a leitura de textos bíblicos e a interpretação deles, porém, eu estando comprometido com um sistema ideológico ou filosófico. Eu estou comprometido com a homoafetividade. Eu começo a ler as Escrituras a partir deste meu comprometimento e começo a interpretá-la justamente a partir desse ponto. Nós temos aí uma denominação em São Paulo, onde duas pastoras dirigem-na, uma delas muito conhecida, e o seu comprometimento ideológico com a homoafetividade faz com que ela comece a ler ou leia os textos bíblicos e realize as interpretações a partir do comprometimento com a homossexualidade. Então ela começa a ler e eu vi alguns vídeos dela trabalhando sobre, por exemplo, Davi e Jonatas. A partir do seu comprometimento com a homoafetividade, ela faz a leitura do relacionamento de Jonatas com Davi, um relacionamento homoafetivo, não apenas de amigos, mas realmente de dois homens que se amavam, tiveram um relacionamento sexual e aí por diante. Este é um grande problema quando eu chego diante do texto
e eu estou o usando para ratificar uma ideologia ou um pensamento meu. Isso é um grande problema, sendo que deve ser ao inverso. As Escrituras Sagradas, elas devem direcionar se os meus pensamentos estão corretos ou não, e não o contrário, Deixa eu correr aqui, porque eu quero trabalhar um pouquinho mais na segunda parte. Um outro detalhe, a manipulação. E aí eu já peço que o videozinho fique no pré-aviso, aí aquele primeiro videozinho a partir do 6º minuto. Um dos detalhezinhos, gente, importantes que nós muitas vezes acompanhamos é justamente a manipulação de textos de forma voluntária ou involuntária para que as suas propostas sejam aceitas. O cara pega um texto bíblico e ele começa a trabalhar esse texto, mas a vontade dele não é clarear o texto, não é trazer o significado ou o sentido real do texto, pelo contrário, ele quer fazer com que as suas ideias sejam aceitas. Então o que ele faz? Ele apenas usa o texto como um pretexto para dispor as suas ideias e os seus ideais naquele momento. E aí eu trouxe um videozinho de um camarada aqui ensinando algo que eu ainda não tinha visto. Acho que é 2 minutinhos apenas, pode dar o okzinho. Eu acho importante a partir do verso 6. Adão e Eva tinham que viver pela palavra. O que o diabo fez? Catou Eva, trouxe por detrás da palavra e deu para ela sexo. Ensinou, você quer um filho? Vou te dar um filho. Você está esperando um filho do seu marido? É? Que ele vai falar, haja, e você vai ficar grávida? Sem dor, sem contrações, sem enjoo, sem nada? Não, eu te dou um filho. Você quer um filho? Vem cá! Mas para Satanás ter engravidado Eva, Satanás teria que ter feito sexo. Esse pastor diz que Satanás estuprou Eva. Tomou do fruto, do ato. Que a Bíblia, meu irmão, não vai explicar tudo. Tomou do fruto. Quer dizer, Satanás tocou no corpo dela, acionou as glândulas sexuais de Eva, rasgou o véu da inocência. Ela descobriu o pecado. E esse animal, ele tinha 3 metros de altura. Por isso que a semente dele, lá na frente, deu um gigante. Ele era grande, ele era um gigante. Eva batia na barriga dele. Ele estuprou Eva. Então, diante disso, Eva se tornou a violada. E quando Eva chega na presença de Adão, que Adão vê ela, sua esposa, antes do casamento, antes de viver maritalmente, eu vou entrar aqui para vocês entenderem, ela já era uma mulher violada. Em outra linguagem, desvirginada. Adão, para ela não morrer, para Deus não queimá-la, o que Adão fez? Comeu com ela. Sabe o que é comer com ela? Fazer sexo. Fez sexo com ela. Colocou a semente dele nela, para Deus não matá-la. E no final ele ainda afirma, Adão era um pequeno Deus. E o que Adão fez? Adão era um pequeno Deus. Ele tinha o 6º sentido. Adão, pelos olhos da fé, ele viu o Cainzinho lá dentro. Ele viu a sementinha do bicho, para falar bem claro, lá no útero da Eva já, ó. Adão falou, é? É briga? É guerra? Gente, deu para a gente pegar aí um detalhe extremamente atrocidador. Estas interpretações, elas são comuns. Só um detalhezinho, favor retirar esse carro aqui, porque tem um irmão que precisa sair e esse carro parece que está atrás ali, então o dono desse Palio, por gentileza, retire ali para que o irmão possa se retirar. Gente, isto é muitas vezes comum dentro de alguns meios
não vou dizer do meio que nós estamos inseridos, mas dentro de alguns meios religiosos é comum estas ideias, ou seja, a Bíblia não explica tudo, a gente precisa explicar, e aí vai se pegando alguns textos e tentando explicá-los, e aí o cara vai dizer, olha, que lá na frente, Sem e Cã, a descendência de Deus, descendência dos homens, se explica aqui por este ato, e aí vai. Gente, isso é aberração, é adulteração dos textos sagrados. E aí nós precisamos ter o cuidado, porque conhecereis a verdade exige sim, queridos, comprometimento com os textos sagrados, exige estudo exaustivo, exige dedicação para termos a compreensão clara daquilo que Deus está transmitindo para nós. E aí não caímos nesses erros. Deixa eu correr aqui agora. Vamos entrar no segundo ponto, interpretando corretamente os textos sagrados. Página 72. Gente, deixa eu destacar o seguinte detalhe aqui, ó. Independente da função, cargo ou título que alguém exerce, é indispensável que este possua um compromisso sério com as diretrizes da hermenêutica para realizar uma interpretação saudável biblicamente. Queridos, e aí nós não podemos pensar que esta responsabilidade de interpretar os textos bíblicos é apenas para nós, liderança. Gordon, no seu livro, vai dizer o seguinte: todo o intérprete, todo o leitor da Bíblia concorda que é intérprete. Absolutamente todas as pessoas que leem a Bíblia declaram que entendem. Então, automaticamente, nós precisamos estar comprometidos com a interpretação dela. E para isso, algumas coisas são necessárias. Primeiro pontinho, aqui e agora, lá e então. Eu acho que isso aqui é muito bacana. Olha só, somos tentados a levar para o texto tudo aquilo quanto somos, com todas as nossas experiências, cultura e entendimento prévio de palavras e ideias. Olha só, olha aqui para mim. É muito comum a gente começar a ler os textos e nós levarmos para esse texto os nossos valores. A gente lê a expressão cruz e nós já temos na nossa mente qual é a imagem de cruz. Nós começamos a levar para o texto aquilo que está inserido dentro da nossa cultura. Só que há um detalhezinho, o texto foi escrito naquele período e naquela época, nós vivemos neste período e nesta época, e há uma diferença muito grande. Por exemplo, quando a gente fala sobre cruz, Cristo morreu em uma cruz. Qual é a ideia de cruz que vem na sua mente? Não é essa? Só que é muito provável que a cruz romana usada para o momento em que Cristo é crucificado tenha sido esta. É contexto diferente, é época diferente. E hoje para nós, este outro símbolo mais está parecendo com um T do que com a cruz. Quando a gente lê Paulo escrevendo a Timóteo sobre uma igreja que adora, a comunidade cristã se reunindo para adorar a Deus, ou em Atos, a ideia que vem em nossa mente é o quê? A gente aqui, adorando, essa é a comunidade cristã, mas não é isso o propósito. Na época haviam, principalmente no primeiro século, geralmente as comunidades cristãs, na maioria, eram formadas de famílias, que se reuniam nas casas, havia alguém que estava em pé, ensinando, ou direcionando, ou lendo os textos, e outros sentados. Não é esta liturgia, esta forma que nós seguimos hoje. Ou seja, nós precisamos realizar uma diferenciação, e aí eu anotei aqui a seguinte questão, olha só, passado, nós temos o contexto bíblico, nós temos a Bíblia que foi escrito há anos atrás, há séculos atrás, nós precisamos lê-la, precisamos entender esse contexto. Por quê, pastor? Porque nós vivemos no presente, está aqui a nossa cidade linda de Blumenau, entre o passado bíblico e o nosso presente, gente, nós temos as Escrituras e o leitor. O leitor que fará a leitura do tempo passado precisará entender este contexto passado para então contextualizar e aplicar com o contexto presente.
Eu não posso fazer uma leitura do contexto passado, dos tempos bíblicos de Jesus ou de qualquer outro personagem, e entender que ele é literalmente aplicado ao meu contexto, porque os contextos são totalmente divergentes. Se eu realizar isto, eu terei sérios problemas. Então, leia as Escrituras e procure entender o contexto daquela época, para então contextualizar com o contexto de hoje. Um outro detalhezinho importante: não mate o português. Uma das coisas que eu me lembro, chegou uma época que nós tínhamos um afã entre os jovens, e é bacana isso, mas tem que ter um certo cuidado, e na igreja também aquela ideia de você, sabe, poder dizer o seguinte: gente, eu já li a Bíblia 2 vezes, eu já li a Bíblia 3 vezes, aí a gente entrava naquelas maratonas doidas de leitura bíblica, que acho que deu uma época em 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses, eu li toda ela, e aí chegava no grupo de jovens e dizia: gente, eu bati o recorde, em 2 meses eu li toda a Bíblia Sagrada. Isso, é importante nós lermos as Escrituras Sagradas, 1, 2, 3, 4 vezes para a memorização. Porém, nós devemos ter o devido cuidado, porque diante destas leituras corridas que muitas vezes nós realizamos, existe o perigo de, nesse tipo de leitura, nós desrespeitarmos a pontuação e as palavras. Este desrespeito às pontuações e palavras já foram causas de erros grotescos e inadmissíveis. Muitas vezes, por você realizar uma leitura rápida, sem respeitar uma vírgula ou um ponto, faz com que você não entenda, ou entenda o que o texto não está falando. E aí eu lembro-me que, uma época, quando eu pastoreava os jovens em uma cidade, eu estava conversando com um deles, ele disse para mim algo assim muito assustado: pastor, eu não sabia que a gente não pode dar aquele abraço nas moças. Não pode? Não, mas por quê? Não, a minha mãe me disse o seguinte: é melhor casar-se do que abraçar-se. Ela pegou o texto de Paulo falando: olha, é melhor casar do que abrasar-se. E ela entendeu como abraçar-se. E aí disse para ele: não abrace as moças da igreja, porque o texto está dizendo que então você tem que casar do que sair abraçando elas. E aí ele... É o descuido que muitas vezes, não de forma intencional, nós realizamos com o texto, não de forma intencional. Reduza, sabe, se você eu tenho o propósito de ler todos os dias 5 capítulos, reduza para 2, mas leia de forma cuidadosa, de forma que você está entendendo o que você está lendo. Eu ia passar um videozinho aqui, mas não vou passar por causa do tempo. Passou no Fantástico isso, gente, e assim, para nós foi uma vergonha. Um camarada denominado pastor, eu acredito que muitos assistiram isso, que acabou tendo relação sexual com um membro, uma irmã da sua igreja, porque Deus havia ordenado e ele havia interpretado no texto de Oséias. E aí o texto de Oséias dizia: olha, vai e casa com uma mulher adúltera. E ele leu: vai e casa com a mulher e adultera. E aí ele dizendo na reportagem: eu orei durante muito tempo com esse outro casal e por fim a gente realizou o ato. Só que sabe qual era o problema? O repórter que estava entrevistando pega o texto. Deixa eu ver aqui o texto. E aí eles frisam no texto e o repórter diz: mas pastor, aqui não está adúltera, não está adultera, mas casa com uma mulher adúltera e não adultera. Aí aquele homem pega o texto, ele olha... Sabe quando dá aquele mal-estar assim? Aí dá um silêncio, aí ele inicia a frase dizendo o seguinte: não, mas veja bem, é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E aí eles cortam a reportagem. Gente, esses erros simples, mas que podem gerar coisas complicadíssimas. Quando você for, a partir de hoje, ler as Escrituras Sagradas, ela contém a verdade de Deus. Leia com respeito, leia com cuidado, leia com tempo, diminua a quantidade, se possível. Eu estou lendo um capítulo por dia, em 5 minutos, então diminua, leia apenas alguns versículos de forma cuidadosa, de forma que você está entendendo perfeitamente o que o texto está falando. Eu vou correr aqui, mais 5 minutinhos eu finalizo. Semântica, o que é isso? Essa expressão também é um pouquinho nova para a gente, mas semântica, gente.
é o significado próprio de uma palavra ou a ideia que a pessoa usa determinada palavra ou que determinada palavra pretende exprimir. Semântica é o estudo, e isso a partir de 1950 acabou entrando dentro do ardor científico. A semântica nada mais é do que a proposta de você pegar uma palavra e entender o significado dela dentro de cada contexto. Uma única palavra pode significar uma série de coisas, dependendo do contexto em que ela está inserida. Por exemplo, eu trouxe aqui duas palavras, ou seja, uma única palavra em dois textos, mas idêntica. Deixo-vos, esta expressão no grego é apieme, é a mesma de João 14, 27 e João 16, 28. João 14 e 27, deixo-vos a paz. João 16 e 28, deixo o mundo e vou para o Pai. É a mesma palavra, mas com sentido diferente dentro do seu contexto. Na primeira, deixo-vos a paz, é a ideia de que Jesus está concedendo algo aos seus discípulos. Na segunda, deixo o mundo, esta palavra traz a ideia de retirar algo, ou retirando. É oposto. Tem mais alguns detalhezinhos aqui, olha só. Está aparecendo bem no Data Show? Está. Olha só. Por causa do texto, eu não vou pedir para vocês abrirem. 3 palavras. Marcos 7,32, nós temos a expressão língua. Marcos 16 e 17, língua. E Tiago 1,26, também língua. A mesma palavra. Só que dentro do seu devido contexto, ela tem um significado diferente. Na primeira, Marcos está falando sobre órgão humano, quando Cristo chama aquele homem que tinha problema, manda ele mostrar a língua e faz todo aquele processo para curá-lo. No segundo texto, nós encontramos Marcos falando sobre idioma, falarão em outras línguas. No terceiro texto, nós encontramos Tiago falando sobre língua, não sobre o órgão humano ou o idioma, mas sobre o conteúdo. Devemos refrear o conteúdo ou os conteúdos. Outra palavrinha aqui, Marco. Provérbios 23 e 10, quando diz, olha, não remova os marcos antigos. Está falando acerca de topografia. Marcos, ou melhor, Jeremias 31 e 21, quando Jeremias fala, olha, vocês caminhando, verão placas ou letreiros que indicarão o caminho. Jeremias está falando acerca de marco como orientação. E em Ezequiel 39 e 15, esta palavra marco está se referindo justamente à lápide. Quando Ezequiel vai dizer, quando vocês caminharem, vocês encontrarão um marco acerca do local em que os vossos pais foram enterrados ou sepultados. Está falando sobre lápide. Ou seja, nós devemos de forma muito séria, quando ler os textos, procurar entendê-los dentro dos seus devidos contextos. Se não realizarmos isto, queridos, nós podemos de forma muito séria incorrermos em alguns erros. Este detalhe vocês têm aí na apostila, respeitando o texto e contexto. Nós temos ocasião e propósito. O que é isso? Sempre que você ler um texto, procure analisar o seu contexto e qual o propósito, qual a ocasião. Por que Paulo está escrevendo esta carta para Timóteo? Qual a ocasião? Qual o momento? O que estava acontecendo? Como estava a situação dentro desta igreja? Como estava a situação de Timóteo com o seu próprio ministério? Qual o propósito desta carta? Tá? E aí eu quero finalizar com este ponto aqui. 3 contextos para um acerto. Existem 3 coisas que devem sempre ser realizadas quando nós sentamos para estudar uma temática bíblica. Preste atenção nisso. Isso que eu vou falar, não necessariamente você pode usar nas suas leituras devocionais da Bíblia Sagrada. Eu vou fazer o meu devocional, ok. Mas quando você sentar-se para ler, e então você ministrará sobre esse texto, ou dará uma aula sobre ele, esses 3 contextos você precisa trabalhá-los de forma coerente. Primeiro, o contexto inicial. O que é o contexto inicial? O contexto inicial é o versículo ou os versículos que você escolheu para a ministração. Aí vamos pegar Jonas 4, 7 e 8. Olha só o que diz.
Mas Deus, no dia seguinte, preste bem atenção nesse texto. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. O contexto inicial vai dizer o seguinte: leia o versículo e procure entender o que este versículo está falando. Aí a minha pergunta para vocês é a seguinte: se nós ficarmos com o contexto inicial, que tipo de Deus está sendo apresentado aqui? Vamos lá. Que tipo de Deus está sendo apresentado aqui? Versos 7 e 8. Um Deus malvado, não é? Um Deus carrasco que manda um verme e que acaba ferindo a planta morre, depois manda um vento, esse vento dá na cabeça de Jonas, o sol está demais, o Jonas chega a desmaiar e depois, tadinho do profeta, vai dizer: Senhor, me mata, porque o Senhor está carrasco demais comigo. Contexto inicial. Aí a gente vai para o contexto imediato. O contexto imediato diz o seguinte: leia os parágrafos anteriores e os parágrafos posteriores ao texto. A gente normalmente aprende, leia os versículos anteriores. Não, leia os parágrafos anteriores e os parágrafos posteriores. Aí quando a gente lê os parágrafos posteriores, eu coloquei apenas 2 aqui, parágrafos anteriores àquele texto. Jonas 3:10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. E aí Jonas 4, 10 e 11, tornou o Senhor: Jonas, tu tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizestes crescer, e numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive? Com o contexto imediato a gente vai dizer o quê? Espera aí. O maldoso dessa história, o cruel dessa história não é Deus, mas é quem? É o profeta chamado Jonas. E aí o contexto remoto, a gente chama de macro contexto, ou o amplo contexto. Nós poderíamos definir esses textos de Jonas sobre a misericórdia de Deus, ok? Esses textos, vamos digerir que eles estão falando sobre a misericórdia de Deus. O contexto remoto vai falar o seguinte: estude a misericórdia de Deus, não apenas no livro de Jonas, mas em todos os demais livros da Bíblia Sagrada. Ou seja, estude a misericórdia de Deus de forma individual, a misericórdia de Deus sobre Ana, sobre Davi, sobre Pedro, sobre Paulo. Estude a misericórdia de Deus de forma coletiva, sobre Noé e a sua família, Ló e a sua família, sobre o povo de Israel e sobre a humanidade. Gente, isso dá trabalho, sim ou não? Sim ou não? Fazer isso, gente, é você entender o versículo. Após você entender aquele versículo dentro do parágrafo, aí você entender ele dentro do capítulo todo, e depois você compará-lo aos demais livros da Bíblia Sagrada, para então chegar à compreensão clara do que a Bíblia quer falar sobre aquilo. Veja que isso demanda tempo de estudo. Isso demanda, gente, cuidado. Por isso, quando você tem um dos nossos líderes subindo na tribuna, ministrando de forma coesa, de forma clara, gente, valorize-os, porque provavelmente eles passaram horas estudando, com exaustão, com dedicação, compraram ferramentas bíblicas para que eles pudessem compreender melhor esses textos e assim tornar claro para as pessoas que ouvem. Às vezes você prega um texto, o pastor Lediel, difícil, mas prega de forma clara. Aí no final da mensagem o irmão chega e diz: pastor, que texto claro esse, é fácil demais isso.
mas ele não sabe que você levou horas entendendo aquele texto, observando todas as situações, e aí nós precisamos valorizar tudo isso. Eu finalizo dizendo o seguinte, vamos colocar em pé. Pedro 3, 17 e 18. Nós tínhamos muita coisa, mas eu tentei fazer apenas um resumão para instigá-lo. Se você desejar ter mais disso, gente, venha para uma das nossas aulas de teologia. Os alunos estão todos sorrindo aí. Venha para uma das nossas aulas de teologia. O que Pedro está falando é o seguinte: sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a segurança e cair. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém. Eu destaco duas questões e passo para o nosso louvor. Ainda assim, amados, estando bem informados, quando nós temos a compreensão clara da verdade, quando nós temos a concepção clara da verdade bíblica, então ela nos imuniza, ela nos guarda de cairmos em erros e seduções morais ou enganosas relacionadas à Bíblia. Quando nós abraçamos a verdade, nós nos afastamos daquilo que foi ministrado aqui ontem à noite. E o texto de Pedro finaliza dizendo: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, este crescimento não é uma fórmula que você aprende toda em uma única vez. O crescimento da verdade bíblica é algo contínuo e diário, que nem mesmo a eternidade conseguirá nos revelar o todo da verdade acerca de Deus. Quando eu estou em alguns momentos durante o dia, geralmente um dia da semana à tarde é o momento que eu fico com os meus dois pequenos. E uma das coisas que eles gostam muito de brincar é de esconde-esconde. E pastor Nilton, a gente faz uma festa dentro da casa. Só que sabe qual é a euforia? É a euforia de você se esconder atrás da porta, e aí a Bianca vem gritando: onde você está, papai? E eu dou uns gritos, para dar algumas dicas para ela. E ela corre. E aí ela passa pelo quarto, não me vê em alguns momentos, mas quando ela abre a porta, diz: ah! E a gente faz aquela festa. Só que se nós pararmos ali com a brincadeira, ela perde a graça, porque ela já descobriu. Então a gente continua com o processo de esconde-esconde. O processo de conhecer Cristo, conhecer Deus e a verdade de Deus, é um processo tão empolgante, porque não haverá um dia em que ele terá um fim. Não haverá um dia em que você dirá: eu conheci toda a verdade e agora estou suficientemente completo. Nem mesmo a eternidade será suficiente para revelar Deus e a sua essência às nossas vidas. Aleluia, que Deus abençoe a sua vida e que eu e você estejamos comprometidos com esta busca pelo conhecimento diário da verdade acerca de Deus e da sua revelação.